Seja muito bem-vindo, está começando o Agrofag desse domingo com muitas notícias sobre o campo. Professor Celso, bom dia, como vai o senhor? Bom dia, Toniela, tudo bem? Professora, a voz está falhando um pouquinho? Olha, até ontem estava fônico, agora estou conseguindo falar um pouco. Bom dia a todos. Vamos lá, vamos ver os assuntos da edição de hoje. Confira. Hoje no Agrofag você vai conhecer como funcionam as fazendas solares. São usinas de placas voltaicas que cada vez mais ganham espaço em meio às plantações. Essa, em Cascavel, ocupa uma área de 9 hectares e é capaz de gerar energia para abastecer até 4.000 residências. Mais uma alternativa de fonte de renda para o produtor rural. É de fato uma operação bem atrativa, em que pese, como a gente sempre foi agricultor, não dá para deixar de lado, a nossa origem, digamos assim. A agricultura ela sempre vai ter um espaço nosso, mas de fato a energia solar é uma operação de certo bem vantajosa, sim. No estúdio, especialistas falam das oportunidades desse novo negócio, para quem tem uma usina e também para quem compra energia dela. Na região do extremo oeste do Paraná, conhecida como Beira-Lago, a falta de chuva preocupa produtores que plantaram milho safrinha. Esse milho que eu estou mostrando a vocês foi plantado dia 18 de fevereiro. Esse milho não teve chuva mais. A última chuva de expressão nossa aqui foi dia 14 de fevereiro. E daí então, mais nada. Uma temperatura acima dos 40 graus. Conversamos com um extensionista do IDR Paraná para saber como está a situação por lá. O Copel lança programa de apoio ao campo e promete melhorias no serviço e no atendimento ao produtor rural. Reflexos da guerra. Como o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã está afetando o agronegócio brasileiro? E o preço dos ovos, hein? A partir do momento da quarta-feira de cinzas, os ovos já não estavam mais no mesmo preço. O motivo não é só a quaresma, não. A volta às aulas na rede pública de ensino também faz aumentar o consumo de ovos. Nas granjas, é hora de aproveitar o bom momento. Um crescimento muito grande para a gente pensar nesse começo de ano, mas isso vem de um reflexo de uma queda muito brusca que a gente teve no final do ano, Então, agora os preços estão voltando à sua normalidade para ter uma boa rentabilidade da atividade. Direto de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul, vamos mostrar como foi uma das maiores feiras agropecuárias do país. E olha só, na Feirinha do Pequeno Produtor de Cascavel, a novidade é o caruru. A planta é considerada uma invasora das lavouras, mas também é comestível, faz parte do grupo de alimentos não convencionais. O produtor Luiz Kimura descobriu isso e encontrou uma clientela fiel. Aí foi aumentando as vendas. Aí de 20 passou para 300 unidades. Oh, obrigado. Todo sábado, no pátio da Prefeitura aqui de Cascavel, é realizada a Feirinha do Pequeno Produtor. E tem de tudo por lá, desde os clássicos pastel e caldo de cana, verduras, frutas, são muitas variedades para diferentes tipos de gosto. Eu tive lá na semana passada e em uma das bancas uma planta chamou a minha atenção, essa aqui que está na tela. Olha aí, professor Celso, o senhor arrisca dizer o que é? É muito difícil pelas folhas. O certo seria ter a planta inteira para a gente ver. Então, professor, esse aqui é o caruru. Caruru? Mas caruru é uma planta invasora, deixa as lavouras com baixa produtividade. O que ela está fazendo na feira? Pois é, então, o caruru também é considerado comestível, professor. Ele está no grupo das plantas alimentícias não convencionais. O Luiz Kimura, que é o responsável pela venda, me surpreendeu ao contar que é o caruru. E os principais consumidores são os clientes haitianos. Vamos acompanhar a reportagem. A Feirinha do Pequeno Produtor é um ponto de encontro dos cascavelenses, que são atraídos pela diversidade e qualidade dos alimentos, principalmente das frutas, dos legumes e verduras. Essa é a barraca do Luiz Kimura, figura bem popular na feirinha. Há cerca de 20 anos ele comercializa os seus produtos aqui, direto da horta para a mesa dos consumidores. O forte das vendas sempre foram as verduras mais conhecidas, como alface, por exemplo. Mas, há um tempo, o Luiz percebeu um novo desejo entre os clientes. Na feira de sábado, a gente identificou a presença da comunidade haitiana,
Daí, através de um colega que é haitiano também, ele me mostrou uma foto da planta que eles consomem bastante no Haiti, né? Aí eu olhei na foto, ó, parecia igual o caruru nosso, só que um pouquinho mais diferente, né? Aí eu trouxe algumas unidades daí. Até que desde então tem vendido bem. Eles falam que não é o mesmo, mas o gosto é igual. Diferente na aparência, mas igual no sabor. O caruru conquistou a comunidade haitiana e se tornou um bom negócio para o produtor. Do início começou assim, só entre tipo os amigos ali que vinham comprar, né? Depois, assim, um vai comunicando pro outro, né? Principalmente no trabalho, né? Eles têm esse contato de ficar conversando com o outro. Aí foi aumentando as vendas. Aí de 20 passou para 300 unidades. Oh, obrigado. O sorriso no rosto tem explicação. Cada unidade é vendida a R$ 4,00. Isso é bom para quem vende, é bom para quem compra também. É um prato que vocês costumam fazer em casa, como que é? É gostoso? Muito gostoso. Muito. Esse aqui fazer bastante coisa. Se pessoal faltar sangue aqui, pode pegar para fazer alguma sopa. Muito uma coisa, hein? Muita coisa. Lá no Haiti, esse se chama... Espinafre. Espinafre. Epinar. Epinar. Sim. Ele é como um espinafre, então, é parecido com o espinafre. Exato. Esse é espinafre mesmo no nosso país. É uma legume cozida, não é de salada. É uma legume cozido. Faz mais cozido, refogado. Refogado com carne de boi, carne misturado, porco, tudo. E a gente ficou curioso para saber como é que é feito o cultivo do caruru. Viemos até a propriedade do Luiz para entender na prática como é que é esse plantio. Por aqui, o caruru é cultivado junto com os pés de alface. Aqui na propriedade são cerca de 50 canteiros com diferentes variedades de alface e em 2 deles o Luiz se dedica a ir plantando o caruru também. A gente vê aqui que nessa parte o caruru já foi colhido com mais ou menos 16 dias de desenvolvimento e desse lado ele está em pleno crescimento e a gente vai entender um pouquinho mais sobre esse cultivo. No Brasil, o caruru está presente em diversas lavouras e, na maioria das vezes, é considerado uma planta daninha que compete com as culturas comerciais. Na horta do Luiz Kimura, ele cresce junto com os pés de alface. No início, para mim, o caruru representava uma ameaça, sabe, para o crescimento da alface. Com o tempo, eu percebi que a alface, quando ela é pequena, ela é muito fraca nessa parte da imunidade dela. Então, ela é muito atacada pelos insetos, né? Aí que eu comecei a ver o caruru, assim, como uma planta que poderia, assim, proteger ela, né? E desde então, nós temos feito esse manejo, né? O manejo ecológico, que a gente fala, de usar a planta para proteger a alface em si, no caso. O manejo não tem segredo. O canteiro com caruru recebe apenas a irrigação uma vez por dia e o controle de plantas que começam a florescer é feito com a enxada. A colheita ocorre em cerca de 16 dias, antes das plantas soltarem as flores. O caruru é assim, o manejo dele, ele não pode atingir o tamanho, assim, ficar muito grande, né? Porque ele começa a sair as sementes. Então essa semente pode se propagar e fica descontrolado, né? Então você tem que colher antes dessa hora. Isso, tem que colher antes. Tanto que muito grande praticamente se torna inviável a comercialização, né? Então nós comercializamos ele pequeno. O Alex trabalha com o Luiz na horta e nos mostrou como faz a colheita e já deixa o caruru pronto para a venda. É super simples, né? Bem fácil de arrancar ele, né? Eu vou tirando ele aqui até eu encher bem a mão, né? Aí, mais ou menos deste tamanho. Tira a raiz dele. Passo o elastiquinho. Ó, tá pronto. Foi assim, com um manejo adequado e a colheita no ponto certo, que o caruru se tornou mais uma fonte de renda. O caruru, para mim, era um problema sério, né? Hoje, se tornou um aliado e virou uma fonte de renda. Aí,
a minha satisfação é que hoje eu tiro renda das duas culturas. A professora do curso de agronomia, Thaisa Lima, que entende bastante das punks, plantas alimentícias não convencionais, foi com a gente até a horta da Fazenda Escola para falar sobre as propriedades do caruru. O caruru e o espinafre, eles pertencem à mesma família botânica, a família Amarantaceae, só que de gêneros distintos. O caruru é do gênero Amaranthus e o espinafre do gênero Spinaceae. Então são plantas que têm características muito próximas e até muitas vezes podem ser confundidas. E os valores nutricionais também por esse motivo se aproximam. E se a gente for agora, né, ver aqui os maços, conferir os maços, como o próprio produtor explicou, essa é a fase de colheita. Então a fase inicial da planta ainda não tem a formação da floração, é isso? Isso. O caruru é uma planta que para ser consumida, para ser colhida para o consumo como hortaliça, né, ela deve ser colhida antes do florescimento. Então a gente fala ali na etapa vegetativa. Se a gente observar esse maço, a gente não tem ainda a presença das flores e por esse motivo as folhas ainda estão macias. São folhas que a gente fala jovens e tenras, né? E aqui os trabalhos mostram que nesse ponto de colheita é onde a gente tem a maior concentração desses nutrientes que são essenciais. Uma coisa importante para a gente falar para quem está em casa, né, Thaisa? Não pode colher o caruru que está lá na produção de grãos, que está lá como uma planta daninha, difícil de controlar. Tem que ser realmente de produtores que já tenham essas sementes ou que fazem um manejo interessante na horta. É importante tomar o cuidado de não ir até a lavoura e colher caruru, né? Essa é uma época onde a gente encontra muito caruru na lavoura. Porém, por estar numa lavoura comercial, ele pode ter recebido defensivos químicos, a pessoa não sabe há quanto tempo, né, os defensivos foram aplicados. Então, o mais seguro é adquirir na feira local de um produtor, né, que faça o cultivo seguro desse alimento. Muito legal conhecer mais sobre o caruru. Thaisa, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Trazer um pouquinho do seu conhecimento para nós do Agrofag. E para quem está em casa, fica a dica. Quem sabe conhecer o caruru pode ser uma boa opção. Quando eu tiver, eu compro. Mas eu vim aqui só para comprar esse agora. Amanhã lá para nos fazer um legume bem chique, bem gostoso. Fica bem bom. Gostosão. Um dia eu vou levar um prato para a Luísa, um dia. É verdade. Isso é gostoso mesmo. Que legal, né? E o Luiz é muito querido por todos os clientes dele lá na feira. É muito curioso mesmo. Para quem quer cultivar o caruru, a Embrapa possui uma cartilha com informações sobre o manejo. O endereço para acessar esse material está aqui na tela. É só apontar a câmera para o QR Code. Na semana passada, nós mostramos o caso do piscicultor de Tupãssi que perdeu quase 1 milhão de tilápias por falta de energia elétrica na propriedade. Problemas como esse levaram a AMOP a convocar uma audiência pública de emergência para cobrar soluções da Copel, a companhia que distribui energia no Paraná. Nessa semana, a Copel anunciou o lançamento de um programa que promete melhorar o fornecimento e agilizar o atendimento aos produtores rurais. A empresa promete investir R$200 milhões por ano no programa que foi chamado de Copel Agro. O objetivo é melhorar o serviço prestado a cerca de 60 mil produtores paranaenses com alta dependência de energia elétrica, principalmente nas regiões oeste e sudoeste do estado. O início das ações do programa está agendado para 6 de abril e prevê a criação de uma linha exclusiva de atendimento ao produtor rural, através do 0800 6434 222, que vai funcionar 24 horas todos os dias. Além disso, a redução de interrupções temporárias de energia, a diminuição de desligamentos na rede por geração irregular, mais agilidade no restabelecimento de energia e reforço do efetivo de eletricistas e técnicos. Agora o Agrofag recebe Marcelo Gonçalves, gerente executivo e coordenador do Copel Agro, programa anunciado na última quarta-feira pela companhia, que pretende atender principalmente produtores que trabalham com a proteína animal e também em setores com alto grau de eletrodependência. Seja bem-vindo ao programa, Marcelo. Muito obrigado, Samuel. Um bom dia a todos. Bom, o primeiro ponto que eu quero esclarecer é em relação ao que é o programa e quais os objetivos principais do Copel Agro. Bom, o principal objetivo é prestar um atendimento diferenciado para esses consumidores, produtores rurais que têm uma dependência maior
né, do fornecimento de energia elétrica. Então, esses produtores, que é o pessoal, os produtores de aves, né, os produtores de peixes e os produtores de leite. Então, esse é o nosso foco principal e, claro, que assim a gente vai melhorar o atendimento para todos os consumidores da Copel Distribuição. A maior parte deles se concentra nas regiões oeste e sudoeste do estado, seria isso? Tem números para a gente? 50%, né, dos produtores desse tipo, são 60 mil produtores dessa cadeia de proteínas, e a metade deles está na região oeste e sudoeste do Paraná. E quando que o Copel Agro começa a funcionar efetivamente? Efetivamente, no dia 6 de abril, a gente inicia o atendimento telefônico, e não é só o atendimento, vai ser criada também uma área técnica, né, com engenheiros técnicos que vão analisar os casos e vão dar soluções para esses casos, vão investigar as obras que devem ser feitas, vão investigar o investimento, equipamentos que devem ser inseridos, né, instalados na rede elétrica, e também vão estudar a qualidade da energia elétrica para que esses clientes possam ser sempre bem atendidos, tá, pela Copel. Uma informação que eu quero destacar, a nossa equipe aqui verificou, é em relação à ampliação do atendimento a demandas emergenciais. O aumento desse efetivo, ele deve diminuir o tempo de espera dos produtores pela chegada de uma equipe técnica da Copel? Sim, são duas frentes. A primeira frente é que não falte energia. Então, a gente vai aumentar o efetivo das equipes que fazem a manutenção e a preventiva, preditiva e também poda, roçada nessas regiões. Além disso, a gente está aumentando o efetivo do primeiro atendimento, ou seja, para que quando desligue, né, quando a luz faltar, que a gente seja mais ágil, que a gente tenha mais força de trabalho nessas áreas, para que a gente retorne a energia a esses clientes o mais rápido possível. Marcelo, muito obrigado pela sua participação aqui no AgroFag. Eu que agradeço, Samuel. Um grande abraço a todos. É um problema sério essa falta de energia elétrica no campo, né, professor? É seríssimo. E é bom que todos estão procurando uma solução, né, Antoniana? Exatamente. A falta de chuva na região Beira-Lago de Itaipu, que envolve os municípios do extremo oeste do Paraná, tem preocupado os produtores. É que o milho safrinha foi plantado recentemente e nessa fase de desenvolvimento a planta precisa de água. É uma etapa determinante para a produtividade das lavouras, né, professor? É uma fase importantíssima. Essa fase é onde se determina o tamanho da espiga, o diâmetro da espiga, o número de fileiras. Então, a falta de chuva aí vai prejudicar toda a produtividade no final. Exatamente, professor. E nós recebemos um vídeo de um produtor rural lá de Itaipulândia, o Valmir Mioranza. Ele relata para a nossa equipe, professor, que lá naquela região não tem chuva desde o dia 18 de fevereiro, quando o milho foi plantado. Vamos olhar o vídeo. Bom dia, pessoal da AgroFag. Quero agradecer a oportunidade de relatar um pouco da situação nossa aqui. Meu nome é Valmir Mioranza, sou produtor aqui em Itaipulândia. Cultivo uma área de 40 alqueires aqui de milho e safrinha. Esse milho que eu estou mostrando a vocês foi plantado dia 18 de fevereiro. Esse milho não teve chuva mais. A última chuva de expressão nossa aqui foi dia 14 de fevereiro. E daí então, mais nada. Uma temperatura acima dos 40 graus. Quando fica em 35 graus, a sensação térmica é igual, ultrapassa os 40. Quero relatar que esse milho, pelo tempo de plantio e a idade dele, era para estar com 8, 9, 10 folhas. Infelizmente está aqui com 4, 5 folhas. Já estamos começando a contabilizar os prejuízos, que uma cultivar já não vai dar mais o lucro que era para dar para nós. Eu com 3 variedades na propriedade. Plantei o Agroceres 8701, eu tenho o Brevante o 2702 e o Agromenho 2M30. Infelizmente é a triste situação da agricultura aqui no município de Itaipulândia. Não é só o meu caos, é o caos dos companheiros de lavoura também que tem aqui. Está todo mundo nessa situação. Que coisa, né? E para saber mais sobre os impactos dessa falta de chuva para as lavouras na região Beira-Lago, nós conversamos com o extensionista do Instituto de Desenvolvimento Rural, o Max Souto.
Para a gente entender mais sobre o que está acontecendo na região Beira Lago, vamos conversar com o agrônomo e extensionista do IDR Paraná, Max Souto, ele que está em uma lavoura lá em Serranópolis do Iguaçu. Max, você fala com a gente direto então aí, né, de uma lavoura de milho safrinha. Seja bem-vindo. Olá, tudo bem? Quero agradecer, Antoniela, pelo convite, pessoal da Agrofag, né? Estou aqui, a gente trabalha dando suporte, dando assistência a agricultores, estamos aqui numa área de milho safrinha em Serranópolis, Iguaçu. Max, você que acompanha aí algumas propriedades, dá assistência técnica para alguns produtores, como assistimos o vídeo do seu Valmir, como é que está a situação aí? Está faltando chuva na região, né, Max? Aqui está faltando chuva, a gente tem um calor que para a época está um pouco acima da média. Temos tido aí temperaturas de 37 e até um pouco mais, com sensações térmicas acima de 40. Então está bem seco, né? Está bem seco em alguma região mais próxima, em direção ao Parque Nacional do Iguaçu. Nessa semana choveu, então deu uma respirada, o milho deu uma respirada, conseguiu se desenvolver um pouco, mas mais em direção ao lago, a região de Itaipulândia, seguindo por Missal, Santa Helena, mais nessa região, a gente está com um problema sério de estresse hídrico, né? Eu diria que para essa micro-região é quase uma emergência climática. Para o pessoal que plantou aí no início, aí final de janeiro, início de fevereiro, a safra, essa segunda safra, essa safrinha de milho, ela está comprometida. A gente já tem perdas, né? Já está definindo perdas aí em algumas regiões. No caso do seu Valmir, ele plantou no dia 18 de fevereiro e até agora não deu uma chuva significativa por lá. Então, como é que ele e os demais produtores que estão sem chuva na lavoura podem prosseguir? Max, tem alguma estratégia que pode ser feita ou é realmente esperar esse tempo melhorar? Nesse momento, ele não tem muito que ele possa fazer para fins de produção. A gente não consegue controlar o clima, né? O que ele pode fazer, e eu recomendo que todos os produtores façam, se ele tiver seguro agrícola ou o pessoal aí que tem Proagro, né, que contratou seguro privado, é fazer a comunicação para a seguradora e avisar que estão com problema, tá? Max, e a gente também viu uma situação do encharutamento das plantas de milho, que é uma espécie de proteção que a planta tem por conta dessa incidência solar forte aí. Como é que está essa situação? O produtor também está relatando isso, né? Isso. Aonde tem seca, o milho vai estar encharutado. Encharutado é a forma que a planta tem de economizar água e diminuir a exposição. Pensa assim, eu tenho sol aqui, a folha está assim. Quando ela se dobra, ela diminui a área foliar que está sendo exposta ao sol. Isso faz com que ela preserve um pouco da água. É assim, Antoniela. Por um dia, 2 dias, alguns dias, a planta sobrevive e ela vai manter essa água para tentar sobreviver até a próxima chuva. Agora, a partir de um determinado momento que para de chover mesmo, ela vai ficar encharutada, eu vou ter encurtamento de entrenó, a planta tende a florescer pequenininha e aí comprometeu a produção, não tem mais o que fazer. Tem que lembrar, Antoniela, que toda a parte de definição de produção do milho acontece até mais ou menos a 8ª folha ali, sabe? Então essa seca aqui, ficou tempo demais, não tem milagre. Vai comprometer a produção na nossa região. Obrigada, Max. E a gente torce aqui para que o tempo colabore com os produtores lá de Itaipulândia e região. E agradecemos, é claro, o seu Valmir Mioranza por compartilhar com a gente esse problema. E você quer participar com a gente do programa? Esclarecendo dúvidas, enviando fotos e vídeos, compartilhando informações e novidades da sua região ou sugerindo assuntos para tratarmos aqui? Entre em contato com a nossa equipe no WhatsApp. O número é o 4533213970. Estamos em todas as redes sociais, no Instagram, TikTok, no YouTube e também lá no Facebook. Participe com a gente. Agora a gente vai para a cidade de Não Me Toque, no Rio Grande do Sul. É lá que foi realizada essa semana a Expo Direto, uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil. Quem organiza o evento é a Cotrijal, a cooperativa lá de Não Me Toque. E quem traz as informações é o nosso amigo jornalista Riba Ulisses, da plataforma Agrorevenda do Grupo Public. Bom dia, Riba!
Bom dia, Antoniela, bom dia, professor Celso, e bom dia a você que sempre acompanha o Agrofag. Eu sou o Riba Ulisses, repórter da revista Agro Revenda e também do programa Fala Carlão. Eu estou aqui em Não Me Toque, interior do Rio Grande do Sul, para acompanhar a segunda das maiores feiras agropecuárias do Brasil, a Expo Direto Cotrijal. A cooperativa criada há 66 anos por 11 produtores de trigo que resolveram se unir para conseguir preços melhores e ter mais lucro na fazenda. Serão aqui 300 empresas expondo tudo quanto é tipo de tecnologia, quase 300 mil pessoas visitando aqui o parque de exposições. A cooperativa conta hoje com 16 mil produtores afiliados e atua em 50 municípios aqui do estado do Rio Grande do Sul. É um estado realmente o berço do agronegócio brasileiro e o berço do cooperativismo brasileiro. Então você vai acompanhar aqui agora tudo o que aconteceu de bacana aqui na Expo Direto Cotrijal. Vem comigo. Vou mostrar para vocês agora o lugar que mais atrai público em todas as grandes feiras que são realizadas no Brasil. São os pavilhões Agricultura Familiar. Tudo que é produzido por famílias em pequenas propriedades e conseguem aí, levar sustento para milhões de pessoas. Parei aqui para falar com o Gustavo, que o Gustavo levou um prêmio lá na Expo Inter em Esteio ano passado de melhor melado líquido. Ô Gustavo, você tá bom? Fala uma coisa, o que você vende aqui além de melado líquido? Tudo bem, vendemos aqui o melado batido, melado líquido, açúcar mascavo, as rapaduras, a chimia colonial e também o caldo de cana, que sai geladinho, feito na hora aqui mesmo. Maravilha, fala uma coisa, chimia, é isso que você falou? Exatamente, é a chimia colonial, é uma receita tradicional dos avós. Mostra aqui pro pessoal, enquanto você fala o que é. Temos aqui, vamos abrir o pote da degustação, que é uma geleia feita a partir do melado como base, e aí vão as diferentes frutas moídas na mesma receita. Vai a melancia branca, abóbora, moranga, mamão, por épocas vai chuchu, estão formando um gostinho bem encorpado em função do melado e a diversidade das frutas. Um negócio que vem crescendo cada vez mais a presença nas feiras agropecuárias do Brasil. O trabalho de associação de apicultores, criadores de abelha. Esse aqui, você tem uma colmeia normal, abelha aqui no caso sem ferrão, só que olha que gracinha de colmeia, imitando uma casa um sobrado, com escada, tudo um trabalho de um casal de artesãos. E agora a gente vai lá aqui pro fundo, porque é um espaço muito gostoso que tem outros tipos de colmeia, outros tipos de abelha. Isso aqui é o seguinte, gente, que chega a custar mais ou menos, a média do preço é de R$600, tá? Para levar uma colmeia com as abelhas, tudo, já leva com os animais. Aí deixa aqui para mostrar, olha os animais aqui, Tá vendo? E é o seguinte, tem colmeia que tem de 600 animais até 120 mil abelhas, depende da espécie da abelha. Está entrando aqui agora na Arena Agrodigital. Aqui é um formato super bacana, onde estão todas as empresas que trabalham com digitalização em negócios do agro. A gente está aqui agora no único espaço que tem produção animal aqui no evento. É uma área muito gostosa, viu? Tem um ventilador, vários ventiladores aqui, deixam um ar bem agradável. E esse cheirinho aqui, cheirinho de coxo, cheirinho de pastagem. E essas várias aqui, novilhas holandesas, também novilhas Jersey, por causa da produção leiteira dos cooperados da cooperativa. O Rio Grande do Sul, ele produz mais de 4 bilhões de litros de leite por ano. 12% aproximadamente da produção de leite aqui do Brasil. E parte desse sucesso se deve a animais de boa qualidade como esse aqui. Aqui no espaço também tem mais de 30 empresas que servem tecnologia de nutrição e saúde animal para esse gado. Olha que espetáculo verde e amarelo, que é a crotalária, que serve aí
para a renovação do solo, plantio de cobertura. Presidente, qual a avaliação que o senhor faz da Expo Direto 2026? Superando todas as expectativas, um grande público, todas as empresas presentes, todos os eventos realizados com sucesso, todos os debates, e agora os encaminhamentos para que a gente possa começar a solucionar as pendências que o agronegócio tem. Como é que o senhor vai estar vendo fim de colheita da safra de verão 25-26, safra de inverno 26 e o planejamento da safra de verão 26-27? Quais são os principais desafios? Aqui no Rio Grande do Sul nós tivemos uma safra muito boa de milho, com uma alta produtividade na grande parte do estado aqui, principalmente na nossa região. Na cultura de soja tem um desenvolvimento bom, temos problemas climáticos em alguns pontos do estado, sim, mas no geral será uma safra melhor do que foi o ano passado em termos de volume produzido. Lembrando que temos produtores com grande dificuldade, tem seca novamente, mas tem regiões que estão boas ou razoáveis. Então vamos ter uma safra ainda razoável para boa. E com relação ao planejamento para o inverno, que é trigo, e depois a própria cultura de verão para o ano que vem, nós estamos planejando aqui para que a área de inverno seja aumentada em termos de trigo, canola, cevada, para que o produtor possa ter uma renda a mais para agregar valor, porque só cultura de soja está muito difícil. Pé no acelerador, então. Pé no acelerador, e a cooperativa está aí para ajudar o produtor. Amigos do Agrofago, espero que vocês tenham gostado. E eu prometo voltar aqui para mostrar mais destaques e coisas aí de tecnologia de última geração em outras grandes feiras do Brasil. Um grande abraço. Ótimo, Riba. Muito obrigada pelas informações e a gente te espera aqui para as próximas oportunidades, viu? Nos últimos dias, o mundo todo tem acompanhado o conflito envolvendo os Estados Unidos, Israel e Irã. E a guerra tem causado impactos diretos ao agronegócio. O Brasil, por exemplo, exporta diversos produtos para o Oriente Médio. Só no ano passado foram enviadas 1.500.000 toneladas de carne de frango, o que equivale a 30% das exportações. Já no caso do milho, apenas para o Irã foram 9 milhões de toneladas, volume que representa 23% de tudo que é vendido para o exterior. E para falar sobre esse cenário, nós conversamos com Ricardo Santin, presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal. Vai falar sobre como a associação tem visto esse impacto do conflito no Oriente Médio para a nossa logística, para a exportação dos produtos do agro brasileiro. Seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado, bom dia, Antonella. Prazer falar com você e todos os espectadores. Falar um pouco dessa crise que a gente gostaria que não tivesse acontecendo. Guerra é algo que a gente deveria abolir do nosso vocabulário e, infelizmente, a gente fala cada vez mais nessas palavras, mas elas têm efeitos que nós estamos sofrendo. O frango é uma das carnes mais exportadas do Brasil, né? Talvez, em termos de volume, a mais exportada para o Brasil, e 1/3, mais ou menos, do que a gente exporta vai para o Oriente Médio. Além de falar sobre como esses produtos não estão chegando, né, no destino correto, nos países do Oriente Médio, a gente teve aí essa dificuldade na logística e as empresas tendo que arcar aí com custos altíssimos, né, Ricardo? Como é que a gente pode avaliar essa questão? Os produtos estão parados? Como é que está a rota para chegar até os países do Oriente Médio? Para o Oriente Médio, especificamente, nós estamos com todos aqueles países que têm, para acessá-los, que tinham que passar pelo Estreito de Hormuz, que é o estreito que fica entre os Emirados Árabes e o Irã. Isso está bloqueado, ou seja, os Emirados Árabes, que é o maior importador de carne de frango do Brasil, foi em 2025 e continua sendo agora, além deles o Catar, o Bahrein e o Kuwait, não conseguem ser acessados pelos navios, ou seja, as cargas que estavam direcionadas para esses destinos têm que ser redirecionadas. No Oriente Médio, a gente ainda tem a Arábia Saudita, tem a Jordânia, tem o Iêmen, Omã, outros países, mas que daí sim conseguem, e os armadores já estão fazendo cargas para lá, através do Mar Vermelho, que é algo distante da zona de guerra, mas embora na primeira semana ele estava fechado também, agora já está reaberto. O canal de Suez, que traz cargas também que vinham pelo Mediterrâneo, já começa a ter acesso para navios menores, os chamados feeders. Mas no Golfo Pérsico, e aí a gente manda lá mais de 60.000 toneladas por mês, isso está fechado. A gente agora está criando uma alternativa, as empresas buscam alternativas do porto de Cofarcan, dos Emirados Árabes Unidos, que ainda fica antes do Estreito de Hormuz, além dos portos de Omã, em Sorra e Salala, que poderiam ser alternativas para fazer a carne chegar no destino de Emirados Árabes, Catar, Kuwait e Bahrein.
Mas, de uma maneira geral, a gente vê, primeiro, o governo nos apoiando, o ministro Fávaro foi imediatamente parceiro, pediu que as suas equipes fizessem dentro da lei, sem prejuízo nenhum da qualidade dos alimentos, mas que pudesse simplificar as burocracias e os controles, que a Secretaria de Relações Internacionais consultasse os outros países para que a gente pudesse redirecionar as cargas. Além disso, nós temos o quê? Um trabalho que as empresas estão fazendo de redirecionamento para outros mercados do mundo. Nós crescemos, até antes do início da guerra, 4,3% as exportações em janeiro e fevereiro. Ou seja, o mundo está demandando mais carne do Brasil. Então, a gente tem essa certa necessidade de conseguir redirecionar, absorver uma parte no mercado interno, uma parte em armazenagem mesmo, seja aqui no Brasil, seja em Singapura, seja em Canárias, seja em algum lugar do mundo onde você tem armazenagem capaz para segurar uma semana, 2 de armazenagem e depois redirecionar. Isso a gente está conseguindo manter a nossa cadeia rígida, trabalhando e, claro, naturalmente, rezando muito que essa guerra acabe logo. A gente agradece o Ricardo Santin pelas informações e vamos seguir acompanhando esse assunto que é tão importante. Quem costuma fazer compras no mercado já percebeu que o preço dos ovos aumentou nos últimos dias. A explicação é o consumo que cresce nessa época de quaresma e também o retorno às aulas, já que os ovos são itens importantes para a merenda escolar. No supermercado tá assim. Tem consumidor que olha, faz os cálculos e aí sim escolhe o produto mais em conta. Outros olham, dão mais uma olhadinha e desistem de vez. Já a Ieda avalia com atenção e compara. Ela percebeu que houve um aumento no preço dos ovos. Com certeza, a partir do momento da quarta-feira de cinzas, os ovos já não estavam mais no mesmo preço. A gente faz uma conta de, por exemplo, a porcentagem de cada um, né? Antes era uma média de 50 centavos, hoje passou a ser 65, 68 centavos cada um, né? Então é uma faixa aí de uns 30% de aumento. E não foi só a Ieda que reparou no preço dos ovos. Segundo o balanço do Deral, o preço dos ovos no varejo subiu 14,20% de janeiro para fevereiro. Priscila é analista do Deral e diz que historicamente é comum observar a alta neste período do ano. A quaresma é o principal motivo do aumento dos preços, porque parte da população deixa de consumir carne vermelha e de aves e passa a consumir mais ovos, por questões religiosas. Mas outro fator bem importante que acontece nessa mesma época do ano é o retorno às aulas, porque voltam a acontecer as compras institucionais, como, por exemplo, a merenda escolar, e a demanda também aumenta por esse motivo. Nesta granja em Céu Azul, no oeste do Paraná, a produção é de 300 mil ovos por dia. No início de janeiro, ele recebia R$ 100 por uma caixa com 30 dúzias de ovos. A partir daí, os preços só subiram. Para R$ 115 na metade de janeiro, R$ 150 em fevereiro, R$ 160 no início de março e nessa semana foram comercializados a R$ 170. É um crescimento muito grande para a gente pensar nesse começo de ano, mas isso vem de um reflexo de uma queda muito brusca que a gente teve no final do ano, né? Então agora os preços estão voltando à sua normalidade para ter uma boa rentabilidade da atividade. E rentabilidade nesta época é o que a granja mais precisa para planejar os custos do ano todo. São 20 aviários com cerca de 320 mil galinhas de postura. Só a alimentação é responsável por 65% dos custos de produção. Claro que impacta positivamente, mas a gente tem que fazer um caixa para a gente ter comprar milho, comprar soja, que a gente não sabe como é que vai estar nesse mercado futuro aí por conta das estiagens. Veja agora os preços do mercado agrícola em nossa região. O valor da saca de 60 quilos de soja encerrou a semana em Cascavel em R$ 115. A saca do milho, R$ 54 e a saca do trigo, R$ 62. Depois do intervalo, você vai saber mais sobre as fazendas solares. Na região oeste, usinas de energia com placas fotovoltaicas ganham espaço em meio à agricultura. No estúdio, especialistas falam das oportunidades desse novo empreendimento.
para quem tem as usinas e também para quem compra a energia dela. Vestibular agendado Centro FAG. Ingresso imediato para todos os cursos via segunda graduação, vestibular agendado, prova online ou nota do Enem. Inscreva-se e aproveite o desconto especial de primeira mensalidade. Passaporte 40+ exclusivo FAG. Acima dos 40 anos, sua idade é convertida em desconto na mensalidade. E o passaporte é válido até o final do curso. fag.edu.br/agendado. Centro Universitário FAG. Aqui você realiza. A busca por diferentes fontes de renda no campo tem levado produtores a olhar para algo que vem do céu, a luz do sol. Além de plantar grãos ou criar animais, eles estão destinando parte da propriedade para a produção de energia. São as fazendas solares, uma novidade que começa a fazer parte da paisagem aqui na nossa região. Nesta propriedade, localizada em Cascavel, no oeste do Paraná, a imagem chama a atenção. Em meia lavoura de milho safrinha está instalada uma das maiores usinas de energia solar da região. São 9 hectares com 11.040 placas fotovoltaicas. A produção é de 800.000 kWh mês, o suficiente para abastecer até 4.000 residências. O Eduardo é um dos irmãos que cuida da área de 140 hectares, que pertence à família dele desde a década de 1950. A área sempre foi destinada aqui à agricultura. Tivemos uma época também de agropecuária, mas hoje em dia ela é exclusivamente, para a agricultura de soja, milho, trigo, feijão. A ideia de investir na produção de energia solar surgiu em 2021. O ponto principal nosso foi a questão de diversificação de negócios, A agricultura hoje ela tem passado por algumas dificuldades, que até faz parte do ciclo mesmo, que já aconteceu em outras épocas, acontece de novo. E a energia ela veio aí com outro ponto, de diversificar ali a nossa renda, termos ali uma outra fonte sem depender exclusivamente do clima, em que pese existem fatores, mas ainda assim a energia ela é muito mais, digamos assim, menos influenciável pelo clima do que a agricultura é, em termos de risco, retorno e investimentos também. Depois de todo o planejamento e estudos de viabilidade, além das etapas de licenciamento e instalação dos equipamentos, em dezembro de 2024, a usina entrou em operação. O Vitor é o engenheiro eletricista que acompanhou o projeto desde o início e é o responsável pela manutenção da área. Vitor, como funciona na prática uma produção de energia numa usina desse porte? Os módulos, então, ou as placas solares, elas captam a irradiação do Sol, transformam isso em uma corrente contínua, onde elas mandam isso para um inversor, ou seja, as centrais de operação da tua usina, e esses inversores são responsáveis de converter essa energia em corrente alternada, ou seja, a energia que a gente geralmente utiliza. A partir daí, a gente injeta essa energia na rede e a partir daí você faz ou a tua venda, a compensação de energia do teu sistema. Como a energia gerada aqui, ela chega até o consumidor? Através da rede da concessionária local. Então hoje, falando aqui em Cascavel, no Paraná, a nossa concessionária local é a Copel. Então toda essa energia ela vai circular através do sistema da Copel para chegar no consumidor final. A forma com que isso pode acontecer pode ser tanto mediante a comercialização da energia ou até mesmo se essa usina for própria do consumidor final, ela chega diretamente para ele. Mas para que uma usina como essa funcione de forma eficiente, é preciso uma estrutura de manutenção. Quando nós falamos de um investimento desse porte, em torno de 40% do investimento total está em equipamento. Os outros 60% é dentro da engenharia, parte de projeto mesmo. Então, assim como qualquer outra área ou qualquer outro projeto, com o tempo ele precisa ser feito uma manutenção recorrente. No caso de uma usina desse porte, geralmente a gente está falando relacionado a o monitoramento do sistema, a limpeza desses módulos, pois o acúmulo de sujeira reduz a geração, e também quando a gente olha na área, o que a gente precisa fazer para às vezes roçar uma área, para evitar sombreamento e coisas desse tipo. E não podemos esquecer, claro, da segurança de toda a usina.
O monitoramento do processo de geração de energia é feito em tempo real. Os dados são enviados para esses equipamentos na sala de controle. E o Eduardo mostra que o acompanhamento também pode ser feito de forma remota. Esses dados eles já são remetidos imediatamente em nuvem, então simultaneamente eu consigo ter acesso em todos os lugares, e nós também temos coleta de dados através de uma estação meteorológica, que a gente capta vento, velocidade de vento, temperatura dos módulos, tudo isso para a gente ter uma capacidade de aprimoramento da usina e também de coleta de dados. Que nem aqui, por exemplo, pelo aplicativo que eu possuo, a gente consegue acompanhar todos os inversores e todos os problemas que a usina vem apontar. Seja pequeno, médio ou grande, ela já aponta para nós. Então a gente consegue acompanhar a potência instantânea real, que nem hoje nós temos uma potência ativa nesse momento de 222 kW, nós temos ali um total de geração de energia diária, energia do dia, nós temos o quilowatt pico, nós temos uma irradiância, velocidade do vento, tudo isso é feito em monitoramento, como eu disse ali, em tempo real. Então a gente consegue fazer uma mensuração de maneira instantânea a potência, maneira de geração diária, mensal e também anual, que a gente consegue fazer todo esse acompanhamento. Tudo isso daí a gente consegue em qualquer lugar do mundo, pelo aplicativo, a gente tem acesso a todo o tempo. O investimento para a instalação de uma usina varia de acordo com o tamanho e a capacidade de produção. Hoje um projeto desse porte ele pode girar em torno de 20 a 30 milhões de reais investidos, dependendo do tamanho. No caso aqui nós temos uma usina que ela é considerada de pequeno para médio porte. O investimento foi feito em torno de 30 milhões bruto e aí a gente coloca junto nesse cálculo toda a operação e manutenção futura desse processo. O investimento é alto, mas o retorno para o produtor pode chegar em até 3 anos e meio. Eduardo, então o produtor rural ele começa a olhar para a energia como uma nova fonte de renda, é isso? Com toda certeza, né? Ele pode pensar nisso, até porque a área em si, que seria um problema de colocar na cidade, ele tem à disposição, então ele tem uma área já para fazer um cultivo, digamos assim, e ele já consegue direcionar isso com a própria, digamos assim, estrutura dela, né? Então na área mais topograficamente alta da região, você já consegue fazer a instalação dela e consegue ampliar essa diversificação tranquilamente. Tem as dificuldades, óbvio, de questões técnicas, mas acompanhado do bom profissional ali, uma boa equipe, ele consegue superar isso tranquilamente. E como é plantar placa solar, né? Para quem está em casa e para o produtor, como que é isso? Foi uma experiência, e é uma experiência ainda, um pouco diferente, né, do que a gente está acostumado da questão agrícola. Ela tem as suas particularidades que o pessoal tem que estar sempre antenado, né? Que nem aonde eu vou construir, vou plantar a minha placa, né? Aonde eu vou plantar ela tem que ser uma área onde tem uma estrutura de segurança próxima para evitar furtos, a questão de topografia para pegar o máximo que você consegue de tempos de sol. Então existem as suas particularidades, mas de fato tem sido uma experiência extremamente interessante. E graças a Deus aí tem mostrado uma rentabilidade boa em que a gente está conseguindo ali, se Deus quiser, às vezes expandir até essa operação. A energia produzida em usinas como essa já conquistaram um espaço no mercado. Empresas especializadas fazem a intermediação e a venda para consumidores em diferentes regiões. Uma delas é o Instituto Brasileiro de Energia Solar, uma companhia privada criada em Cascavel há 5 anos. E o foco é o produtor rural. Hoje aqui no Instituto, aqui na cooperativa, por volta aí de 90% dos nossos investidores são produtores rurais. Então hoje eles, em vez deles optarem por estar fazendo um investimento em aviários ou algum outro segmento, ou até mesmo para aproveitar uma parte da área que não tem uso, né? Então um morro, uma área que é uma área morta que a gente fala, eles investem em energia solar. Então eles constroem uma usina e se tornam nossos cooperados. Então hoje tem muito produtor rural que está investindo, tem muitos que já investiram e que também vêm até nós para fazer essa linha de acompanhamento dessa administração mais consciente que o cooperativo do Instituto Brasileiro faz. A energia solar é hoje uma das fontes que mais crescem no Brasil, representando cerca de 23% da matriz elétrica do país. O professor Helder dá aula no curso de Engenharia Elétrica do Centro-FAG. Ele acredita que um dos motivos para essa expansão é a regulamentação do setor. A gente sabe que a legislação é um dos aspectos que mais fomentam ou não o uso de novas tecnologias, a exemplo dos sistemas de geração de energia elétrica fotovoltaica, que ela entra dentro do contexto das energias renováveis.
Então, uma série de políticas que podem ser implementadas para incentivar esse tipo de implementação de tecnologia é o que fomenta uma maior ou menor adoção, né, desse sistema de geração dentro de um contexto mais geral. No Brasil, nos últimos anos, o governo federal tem criado políticas e incentivos através de leis e também tem regulamentado, que é o mais importante, a regulamentação da implantação e comercialização dessa energia, ok? Por exemplo, a partir do último marco, que foi a Lei 14.300 de 2022, houve um ajuste aí dos incentivos para que isso pudesse ser feito de maneira, vamos dizer assim, mais assertiva, para que a sociedade como um todo e a própria nação pudesse estar, vamos dizer assim, recebendo uma energia de melhor qualidade e quantidade. Para o produtor rural, as fazendas de placas solares podem ser uma boa oportunidade, mas sem deixar de lado a origem que vem do campo. É de fato uma operação bem atrativa, em que pese, né, como a gente sempre foi agricultor, não dá para deixar de lado, né, a nossa origem, digamos assim. A agricultura, ela sempre vai ter um espaço nosso, mas de fato a energia solar é uma operação de certo bem vantajosa, sim. E aqui no estúdio a gente continua falando sobre a geração e o mercado da energia solar. Temos dois especialistas aqui conosco para falar sobre esse assunto. Quem está aqui com a gente? Pedro Toqueto, proprietário da Biovat Energia Solar. Seja bem-vindo, Pedro. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Muito bem. Quem está aqui com a gente também? Vinícius Gonzalez, CEO do IBS, Instituto Brasileiro de Energia Solar. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E vamos falar então desse empreendimento, dessa novidade no mercado, né, professor Celso? Surpreendente aí na reportagem, sim, a gente vendo esses dados, essa usina tão interessante aqui na nossa cidade, né? E eu já quero começar falando aí com o Pedro. Essa é uma realidade, as propriedades rurais cada vez mais olhando para esse mercado, olhando para a geração de energia, né, através das placas fotovoltaicas. Como é que você tem visto aí esse crescimento na nossa região? A gente já trabalha nesse setor aí desde 2012, quando a coisa começou. Né, brincando, quando tudo era mato ainda, né, tudo era um começo, né, e o produtor rural ele veio ganhando esse conhecimento e entendendo que a necessidade de se ter uma usina fotovoltaica tanto para autoconsumo no primeiro momento, então os avicultores, piscicultores entendiam que, sei lá, 30% de tudo aquilo que ele gerava de recursos financeiros na sua propriedade ia numa conta de luz da concessionária. E teve, então, a vinda do fotovoltaico, ele pôde explorar isso como assim, agora eu posso gerar a minha própria energia. E esse percentual todo do meu trabalho ficar comigo. E assim começou esse mercado. De 2018 para cá, houve-se um crescimento exponencial. Na matriz energética brasileira, a gente saiu de 0,5% até 2020, de 2018 a 2020, de 0,5% para 2,2%. E de 2020 a 2026, de 2,2% a 22% da matriz energética é renovável. Porque é visto que você pode gerar sua própria energia, estamos num país tropical, onde a gente tem sol à vontade. E depois desse autoconsumo, se entendeu-se também um negócio que era você colocar a sua uma usina fotovoltaica e ter um parceiro para essa comercialização de energia, né? Gerando uma energia limpa e rentabilizando ainda mais a sua propriedade, diversificando a renda, como o nosso próprio entrevistado ali falou, né? Plantando placa solar para ter essa renda para ele mesmo. E é engraçado, né? Porque esse plantio das placas solares representa uma diversificação a mais na propriedade. E a gente conversando aqui nos bastidores, o Vinícius comentou sobre essa possível desconfiança, o produtor rural ou os consumidores. Como é que eu vou ter, então, essa geração? Eu vou comprar energia da rede, eu vou comprar crédito. Quero que você explique isso para a gente. O papel da IBS é justamente fazer essa administração, é fazer essa garantia que o gerador, né, o agricultor que está gerando energia lá no campo, que ele tem alguém que consuma essa energia na cidade. Então, para que haja essa rentabilidade para o investidor, é necessário que haja consumidores. Isso é uma questão importante, né? O agricultor talvez não tenha essa clareza. A concessionária não compra a energia dele. Então, se ele fizer uma usina de investimento e gerar mais energia do que aquilo que ele consome, a concessionária não vai comprar essa energia. Quem que vai consumir a energia que ele está gerando? Um consumidor, né? Uma residência, um comércio, uma empresa que vai estar consumindo essa energia que ele está gerando.
Então, o papel da IBS é justamente fazer essa administração para trazer essa segurança. E existe desconfiança dos dois lados, né? Tanto de quem está gerando energia, como assim eu vou ganhar dinheiro gerando energia, da onde vai vir o recurso, e também do consumidor, como assim eu estou economizando dinheiro para consumir uma energia de um agricultor, né? Então, o nosso papel é essa conscientização, né? Eu queria fazer uma pergunta agora para o Pedro. Mas essa situação, Pedro, ela veio ficar bem forte, mais sólida, agora com a regulamentação final de 2023, né? Ajudou muito, sabe? Porque a regulamentação ela é para as duas partes, né, envolvidas. Tanto a pessoa, consumidor, que quer fazer o seu investimento e saber que ele tem uma questão jurídica muito bem definida, então o futuro está claro. Né? Tanto também para a concessionária, que é uma outra parte, um ente entre essas relações, que precisa também entender como tudo isso vai acontecer e o que ela vai ali ter de remuneração ou algum desafio para frente, né? Então são entes necessários e precisa que alguém alinhe tudo isso. E a 14300 veio para isso, trazer ali a questão jurídica e o para frente, daqui a 20 anos, como isso vai acontecer. Então é muito importante para que você invista o seu dinheiro na sua usina solar e tenha certeza de que vai poder rentabilizar e ter seu retorno do investimento garantido, né? Que você não tenha nada por esse caminho que aconteça que venha prejudicar seu investimento. Então 14300 é um marco que define o investimento sendo um investimento sólido e que o retorno vai acontecer sem problema nenhum. Pedro, vamos para a parte prática. Quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, se tem essa vontade, essa ambição de fazer, de repente, essa instalação de uma usina de placas solares. Qual é o principal processo que essa pessoa precisa começar a pensar e quais são os passos aí? Maravilha. Os primeiros passos aí é, primeiro, ter a área disponível para isso, que é uma área, como a gente já falou, é uma área pequena, né? Ali 800, 1.000 metros quadrados para começar uma usina de investimento que é o risco menor, é uma usina que sim, a conexão é fácil de ser feita com a concessionária, a burocracia é menor, tá? E o investimento também da mesma forma. Então a primeira coisa é ter uma área suficiente e também tem a rede da concessionária chegando, né? Precisa ter uma rede trifásica ali chegando no consumidor final. Depois disso, é sim escolher um parceiro sólido, competente, que tenha conhecimento e know-how para fazer essa usina totalmente regular, dentro das normas, com uma qualidade que dê esses 30 anos de garantia para ele. Uhum. Claro que posterior a isso, ele tem que entender o que ele quer de retorno com essa usina. Sim. Aí sim, escolher um parceiro para essa comercialização, para esse negócio acontecer. Então, escolher os parceiros para estar contigo por 30 anos é um passo definitivo para o seu sucesso. Certo. E aí, nesse caso, Vinícius, a ideia do IBS é fazer realmente essa administração, essa ponte entre o consumidor e quem está gerando a energia. Para quem está em casa também entender, como é que funciona esse processo? É realmente um sistema cooperativista? É uma troca? Como é que é? Nós somos uma cooperativa de consumo compartilhado de energia elétrica. Então, o principal papel da cooperativa é convidar consumidores, seja empresas, residências, para consumir essa energia. Então, o maior ativo, vamos dizer assim, o ouro disso é o consumidor. Então, quanto mais consumidores dispostos a consumir essa energia que está sendo gerada, maior é a segurança do investidor. Então, como a concessionária não compra essa energia, nós precisamos de consumidores lá na ponta comprando essa energia. Mas isso precisa ser mais divulgado, né? Porque o consumidor acho que não sabe disso, né? A maioria dos consumidores não sabem. Hoje a gente aborda inúmeros consumidores, tanto empresas quanto residências. E a maioria não sabe, não tem conhecimento da existência desse mercado e dessa oportunidade de economizar. Então, o nosso trabalho é conscientização. A gente entra em contato com esses consumidores, explicando que ele tem a possibilidade de ter esse benefício, de reduzir a conta dele em 20%, e a maioria, inclusive, fica desconfiado, né? Como assim economizar 20%? Não precisa pagar nada, não tem nenhuma tarifa, ele gera essa desconfiança. Então a gente conscientiza, explica como é que funciona, explica que existe uma usina, igual a gente viu na reportagem, tem uma usina lá no campo gerando essa energia precisa ser consumida e a gente convida ele para consumir essa energia, né, e obter esse benefício. Parece que a diversificação é um caminho aí certo, né, professor Celso? Com certeza, é o caminho que vai ser... Para frente agora não tem saída. Com certeza. E a gente agradece nossos entrevistados aqui, né, Pedro? Obrigada, volte sempre.
Muito obrigado, foi um prazer aqui conversar e compartilhar um pouco do conhecimento com a gente. Show. Vinícius, bom trabalho aí para vocês. Obrigada por compartilhar com a gente essas informações. Muito obrigado pela oportunidade de aumentar ainda mais essa consciência, de conscientizar os consumidores sobre essa oportunidade de reduzir, né, o custo, né, os gastos com a energia elétrica. Muito bem. Até a próxima, pessoal. Valeu, obrigado. E agora vamos ver como fica a previsão do tempo para os próximos dias aqui na nossa região. Nessa última semana de verão, o oeste do Paraná contará com as famosas chuvas de março, fechando a estação. Segundo o CEMEPAR, um sistema de baixa pressão forma uma área de instabilidade e causa aumento da frequência nas pancadas de chuva. Em Cascavel, o tempo fecha a partir de terça. Hoje, ainda segue com sol e algumas nuvens no céu. A mínima é de 21 e a máxima é de 30. Na segunda, o tempo também conta com nebulosidade elevada e pancadas de chuva podem ocorrer a partir da tarde. A variação nas temperaturas é dos 21 aos 31 graus. Na terça, a chuva é prevista e as temperaturas ficam entre 22 e 29 graus. Na quarta-feira, as pancadas são mais intensas e deve acumular um volume de água acima dos 10 milímetros. Em Guaíra, a instabilidade no tempo também vem a partir de terça. Hoje o dia será quente e seco, a máxima pode chegar aos 33 graus e a mínima 23. Amanhã a concentração de nuvens é maior à tarde, com termômetros entre 24 e 33 graus. Na terça, a chuva é esperada e o volume maior ocorre à tarde. As temperaturas variam dos 24 aos 29 graus. Já ao longo da quarta, as pancadas ficam mais frequentes e a temperatura entre 24 e 29 graus. Vamos ao tempo em Foz do Iguaçu. Hoje a cidade conta com sol entre nuvens, mas não deve chover. Os termômetros ficam entre 23 e 33 graus. Amanhã continua quente e não tem chuva prevista. As temperaturas entre 26 e 32 graus. Na terça, aí sim chove, principalmente à tarde, com variação bem próxima nas temperaturas, dos 25 graus de mínima até a máxima de 27. E na quarta, o volume esperado é significativo, 17 milímetros, e no termômetro dos 24 aos 27 graus. Na sexta-feira, começa o outono. No próximo bloco, já você vai ver as dicas de evento e a participação dos amigos do Agrofag nas redes sociais. E aí, Lili? Você tá sabendo da novidade que tá rolando por aí? Claro! É o Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Meu humano já assinou. Consultas, exames, vacinas, tudo no pacote. E ainda tem castração, check-up e muito mais. Clube do Mascote do Hospital Veterinário FAG. Seu pet merece mais. Acesse clubedomascote.com.br. Acompanhe os preços das proteínas animais em nossa região. Segundo o CPEA, a arroba do boi gordo encerrou a semana com média de R$ 347,50. O quilo do suíno em Cascavel, R$ 6,90 e o quilo do frango, por aqui, R$ 4,39. Chegou o momento das redes sociais em que a gente mostra aqui para vocês a participação dos amigos do Agrofag e também dicas de eventos, cursos que vocês enviaram para a nossa equipe. A gente começa mostrando aqui a foto da turma dos calouros de agronomia do Centro FAG, que vieram até o estúdio, conheceram um pouquinho da nossa estrutura e fizeram aí algumas dinâmicas. Na semana passada mostramos uma das turmas, né, professor? Sim. E agora está aí a outra turma também, que participou com a gente. Eles mandaram muito bem aqui na apresentação, viu? Ah, com certeza. E fica aí o registro, então, para marcar esse momento especial de início da caminhada na faculdade. E vamos lá, temos indicação de evento na terça e na quarta, dia 17 e 18, a partir da 1h da tarde, tem dia de campo de feijão, Paraná, promovido aí pelo IDR junto com a Embrapa e mais algumas entidades parceiras. Vai ser lá no Polo de Pesquisa do IDR
Então tem o endereço na tela e lá nas estações os produtores, né, os visitantes do dia de campo vão poder conferir um pouquinho sobre manejo de doenças, pragas, novas cultivares da Embrapa, cultivares do IDR também, manejo da fertilidade e como produzir mais e melhor. Tem um telefone aí para quem quiser saber mais informações, o DDD 42 3219 9700. Seguimos aí, olha só, Festival do Café Especial. Que bacana, né? Vai acontecer lá no Shopping Catuaí, em Maringá, do dia 20 até o dia 22, então sexta e sábado, das 2 da tarde até as 9, e no domingo, das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Mais informações, tem QR Code na tela e no Instagram aí do Festival de Café, @Festival de Café Especial. Seguimos, olha só, Festa do Padroeiro São José Operário, dia 22, no próximo domingo. Cardápio, ó, churrasco e acompanhamentos. Mais informações para você comprar o seu ingresso, tem o telefone na tela, é o 459-9996-0670. Paróquia São José Operário, que fica lá na Rua Manaus, 4344, no Recanto Tropical. Tem também uma dica aqui do Sindicato Rural de Cascavel, em parceria com o Sistema FAEP-Senar, um AgroPro, que é um workshop aí destinado a produtores rurais, a toda a família. Para quem quiser saber aí mais informações sobre esse workshop que fala sobre protagonismo, é só entrar em contato com o sindicato no telefone 459-9942-0063. Vai acontecer no dia 18, vamos ver aqui, dia 18, na quarta-feira, das 8 da manhã ao meio-dia, lá na sede do sindicato. É com esse evento aqui que a gente encerra nossas redes sociais. Professor Celso, ótimo domingo, boa recuperação da voz para o senhor. No próximo programa já vai estar bem melhor, né, prof? Vamos ver, com certeza. Bom domingo para você, bom domingo a todos. Uma ótima semana a todos e a gente se vê no próximo Agrofag. Até lá!